Com o aumento da volatilidade, quais são os pontos importantes no SP500, no euro e também na libra? Olá, eu sou o Gil, seja muito bem-vindo ao Dinâmica de Mercado. Hoje vou analisar o mercado através dos gráficos dos contratos futuros. Analisando o SP500, contratos em mini SP500, verificamos que nas últimas 5 sessões tivemos na sessão anterior uma sessão mais pressão vendedora, houve aqui um aumento da volatilidade e veio para esta zona dos 3.420 pontos, 3.415 pontos, que era uma zona de suporte e também corresponde à média móvel exponencial de 21 períodos. Sabemos que esta zona é importante para continuar o seu movimento ascendente, se for assim o caso, e para isso é necessário que o intraday venha também a colocar-se no sentido desse caminho. Sabemos que na sessão anterior tivemos então esta zona de resistência, ou pelo menos esta zona dos 3.495 pontos passa a ser uma zona de resistência. Verificamos que desde que abriu a sessão norte-americana na sessão de ontem, ele caiu, não teve força para recuperar, volta novamente a cair e veio sempre a respeitar a média móvel exponencial de 9 períodos e de 21 períodos, sem qualquer força compradora que pudesse contrariar esta tendência que veio aqui a originar. Só parou quando atingiu o suporte de 3.420 pontos, período lateral, e antes do fecho da sessão norte-americana há uma recuperação e no período da sessão asiática acaba por lateralizar. Temos então na sessão de hoje europeia a fazer aqui uma recuperação, mas já encontrou aqui uma zona de resistência, que era a zona anterior de topo, que realizou na sessão asiática, 3.445 pontos, então temos aqui uma zona mais lateral no SP500. Verificamos que então os pontos mais relevantes no SP500 passam a ser os 3.415 pontos, zona de suporte 3.495 pontos, uma zona de resistência, e ele terá que se definir hoje se vai recuperar esta zona dos 3.465 pontos e criar a perspectiva de vir a caminhar para os 3.500 pontos e criar a perspectiva de um certo otimismo no mercado para, na expectativa, criar um novo máximo histórico, ou se teremos aqui então um período mais lateral em que ele vai caminhar fazendo um topo, correção, um novo topo, de uma forma mais lenta, até se definir se realmente vamos ter aqui força compradora ou não. Pelo menos com força compradora consistente. Sabemos que também poderíamos traçar aqui a retração de Fibonacci e poderíamos colocar aqui desde este topo mais relevante no intradiário, e sabemos que estamos atualmente na retração de 38% e que seria importante conquistarmos acima dos 3.464 pontos, porque esta zona sabemos que funcionou como suporte anteriormente. Vamos aqui até colocar outra linha, suporte, há uma quebra, uma recuperação e teve aqui um período bastante complexo. Isto daria, uma recuperação desta zona daria aqui uma perspectiva bastante mais positiva no intradiário. Sabemos que por volume, e se reduzirmos aqui o gráfico, vamos aqui reduzir, termos aqui uma percepção do que é que aconteceu e quais são as zonas mais relevantes deixadas pela sessão anterior. Verificamos que temos o ponto mais negociado foi aqui na zona dos 3.417 pontos, que é o POC, Point of Control. Verificamos que o VWAP estaria aqui na zona dos 3.453 pontos, mas vamos aqui acompanhá-lo até à sessão de hoje e verificar qual é a situação em que ele se encontra atualmente. Verificamos que atualmente ele encontra-se o VWAP na zona dos 3.452, medindo toda a sessão de ontem até atualmente, e se analisarmos a sessão de hoje, pelo menos desde o seu mínimo, aqui nesta zona, vamos aqui aumentar isto, verificamos que o VWAP está aqui na zona dos 3.428 pontos, passa a ter aqui uma zona mais importante também, novamente na área dos 3.418 pontos, anteriormente era 3.417, logo nos indica que esta zona passará também a ser muito relevante para a sessão intradiária. Verificamos que temos este período lateral, sabemos que nesta zona, se analisarmos, aliás, vamos pôr assim, analisamos aqui a abertura do mercado europeu, verificamos que há aqui uma recuperação
há momento, no entanto, encontrou aqui dificuldade. Temos aqui o ponto mais negociado, que é na zona dos 3.442 pontos. Veio a quebrar o VWAP deste movimento. Sabemos que estamos num período bastante mais complexo, lateral. Já tentou aproximar-se desta zona dos 3.445 pontos e rejeitou. Houve aqui uma resposta vendedora, não muito forte, mas houve. Verificamos então que ele está a tentar aqui então ativar aqui alguns stop losses, está a entrar aqui momento nesta zona, na zona em que houve aqui, nesta zona de maior concentração de volume, e vamos ver o que é que vai acontecer aqui nesta zona a partir dos 3.444 pontos, se vai haver uma aceleração, uma ativação de stop losses ou não, se teremos então uma interrupção dessas compras e novamente um período lateral. Isto, claro, está sempre a mudar, faz a análise do fluxo do volume, do que se passa aqui no tempo e vendas, ou time in sales, e está constantemente a atualizar, criando aqui umas velas e outra perspectiva em relação ao mercado. Sabemos que está a negociar pelo gráfico de 15 minutos acima das médias móveis de 9 períodos, de 21 períodos. Se analisarmos aqui um gráfico de 2 minutos, verificamos que ele acaba por fazer um falso rompimento, uma recuperação, e está a revelar alguma fraqueza. Se tivesse a analisar pelo gráfico de 2 minutos, sabemos que esta zona de 3.444 pontos, resistência e novamente aqui nesta zona complexa. Verificamos que para já ainda não temos aqui, se fôssemos estar aqui à espera de uma confirmação, não temos aqui nenhum sinal. Verificamos que também neste percurso este delta foi neutral, não foi resposta compradora como tivemos aqui inicialmente. Esta resposta compradora também foi frágil, não há aqui concentração de 2 ou 3 níveis de volume, apenas um que foi mais forte e acaba por evoluir. Estás a verificar aqui a entrada de momento, muito possivelmente alguns stop losses estarão a saltar, e se for isso ele vai aqui acelerar e fazer o rompimento dos 3.445 pontos de uma forma um bocadinho mais rápida, e depois acaba por haver aqui uma resposta novamente vendedora. Já agora vou deixar aqui um bocadinho mais para verificarmos o que é que vai acontecer. Como hoje em dia os mercados são dominados por algoritmos, robôs, HTFs, verificas que se esteja a percepção que o mercado move-se com muita deslocação de volume. Aqui neste caso verificas que os contratos é 1, 2, 2, 3, e quando abre a sessão norte-americana haverá alguns períodos em que terás 5 contratos, 10 contratos, mas a maior parte do mercado faz-se através de 1, 2 contratos, muito dominado pelos robôs, já que certamente mais de 70% atualmente é dominado por robôs, por algoritmos, que fazem então o mercado essa deslocação do preço. A única forma do investidor a retalho, pequeno investidor, será acompanhar esses movimentos que por vezes tornam-se complicados, porque existe aqui oscilações rápidas que não conseguimos por vezes acompanhar. Por isso é que é essencial acompanhar a tendência para usufruir desses momentos em que há maior volatilidade. Mais uma vez não houve resposta, está a ver aqui uma resposta vendedora, verificas que dentro do delta aqui menciona 91 contratos positivos, é a diferença entre os compradores e vendedores. Houve aqui até uma diminuição entre este delta e este, de 127 contratos, houve um novo topo acima deste, com mais 113 contratos, e atualmente, apesar de estar a corrigir, o delta em si está positivo. Não vamos esperar, vamos analisar então o euro. Vamos aqui também já atualizar isso para depois ver o que é que está a passar com o euro. Verificamos que o euro, vamos aqui analisar o gráfico diário, começar por uma base. Sabemos que estamos aqui numa zona de resistência, houve nos últimos dias a quebra deste canal ascendente, quebra em baixo, as médias móveis estão aqui num ponto de indefinição, houve aqui um pequeno rompimento de compras, há novamente um regresso para vendas, estamos aqui num período bastante complexo. Temos este zigue-zague e necessitamos então que ele venha aqui definir o que é que ele vai fazer. Se teremos então força compradora para regressar novamente a esta zona dos 1,1920, ou se teremos aqui uma falha e teremos então um caminho descendente para a zona de 1,15, 1,1550. Se analisarmos o gráfico intradiário, 15 minutos, poderia ser 30 minutos, 1 hora, verificamos que na sessão de ontem houve aumento de volatilidade, abriu a sessão europeia e ele subiu e só parou aqui nesta zona de 1,18, que também corresponderia
para quem, vamos aqui até aumentar o gráfico, colocar aqui 30 dias, poderíamos traçar aqui uma retração de Fibonacci desde o topo até aqui ao mínimo e verificas que só parou acima da retração de 61.8 de Fibonacci. Após atingir este valor, esta retração acaba por corrigir. Também anteriormente esta zona teve aqui nesta zona uma zona mais disputada, aqui nesta zona de 1,1813, e a partir daí o euro está a ter um comportamento um bocadinho diferente. Sabemos que está a negociar acima do anterior topo, aqui na zona de 1,1785, e sabemos que por MACD estamos na expectativa de criar aqui uma divergência, já que ele se aproxima deste topo e, no entanto, o MACD está aqui em baixo. Temos aqui um topo em relação a este e temos aqui um duplo topo praticamente e o MACD a criar aqui uma divergência. Temos o estocástico pelo gráfico de 15 minutos, contratos futuros do euro, também a área de sobrecompra, e verificamos que precisamos aqui de melhores definições. Por um lado, criou este movimento ascendente, período lateral, que podemos aqui já colocar aqui algumas linhas. Ora, suporte na zona de 1,1780, resistência na zona de 1,18202. Verificamos que criou aqui um duplo fundo ou um triplo fundo, dependendo da perspectiva como analisam cada um. Reteste, novamente uma quebra, há uma recuperação e estamos a negociar acima das médias móveis. Será aqui um bocadinho mais complexo esta análise, já que poderemos ter novamente um período lateral, já que ele não fez o rompimento na primeira tentativa, novamente está aqui junto a esta zona, mas não está a revelar força para progredir. Este movimento foi um bocado íngreme e necessita aqui de uma correção, estabilizar novamente, e teremos então nas próximas horas a confirmação se teremos um rompimento, um falso rompimento que poderá gerar aqui e posteriormente corrigir, ou se teremos então um rompimento mais forte, um reteste, e podermos caminhar então um bocadinho mais acima para a zona de, vamos aqui até reduzir o gráfico, para a zona de 1,1830, mais ou menos. Se analisarmos em termos de volume, o euro, vamos aqui criar um gráfico um bocadinho diferente. Verificamos que na sessão de hoje, se fôssemos a medir toda a sessão de hoje, temos o VWAP na zona de 1,1787, o POC, Point of Control, a zona mais negociada, está aqui na zona de 1,1786. Se medirmos apenas desde o início da abertura, aqui nesta zona de o mínimo da sessão europeia, verificamos que o VWAP está na zona de 1,1790 e temos o ponto mais negociado, encontra-se no mínimo, aqui nesta zona. Isto pode ser importante para o intradiário, caso venha a corrigir para esta zona de 1,1777, poder fazer um trade muito curto aqui nesta zona, eventualmente para apanhar aqui alguns pips, e vamos ver o que é que vai acontecer. Sabemos que para já está a entrar um momento aqui no topo, estamos aqui numa zona de resistência, está a respeitar também o CWAP, que é um indicador que mede como se fosse o VWAP, mas apenas na concentração destes clusters do volume face a estes períodos negociados, e cria também uma linha, e verificamos que ainda não tivemos aqui um reteste. Ele poderá vir fazer aqui um reteste e depois relançar um movimento. Sabemos que nesta parte superior já houve aqui uma resposta vendedora colocada por este delta, mas não teve aqui força para criar uma mudança de comportamento. Neste delta, 157 contratos positivos, na diferença entre o comprador e o vendedor, tivemos aqui uma queda apenas com menos 70 contratos. Há aqui uma mudança de comportamento e sim, 170 contratos, há uma mudança de 100% de um delta para o outro. Está aqui a entrar momentum e vamos ver o que é que ele vai fazer aqui. Se tivermos aqui uma quebra, poderá aqui acelerar um bocadinho mais e vamos ver se teremos essa confirmação, esse rompimento desta zona que estamos aqui a analisar. Rompimento aqui, vamos ver se entra aqui um momento, houve aqui uma tentativa, quando
começa aqui a aparecer esta bolinha azul, indica quando existe 3 níveis de preço em que ele foi mais forte que o anterior, como tivemos aqui, e vamos ver se há aqui um breakout um bocadinho mais forte ou se teremos um falso rompimento. Para já, em termos de volume, verifica que está um bocadinho frágil, precisaríamos termos aqui períodos mais fortes nesta zona. Está muito frágil o volume neste aspecto, vamos ver. E o que tu vês aqui, basicamente, é o compilamento do time and sales, do tempo e vendas, de todos os contratos que são negociados no mercado. Como verificamos, apesar de estarmos aqui nesta zona e termos aqui respostas compradoras, como ficou lento, não há aqui grande impacto. Geralmente quando faz um breakout temos uma movimentação de maior volume e quando estamos aqui nesta zona há aqui uma distribuição e depois temos um impacto forte. Para já não temos isso, sabemos que este movimento está um bocadinho esticado. Se analisássemos também o gráfico de 2 minutos, irias ver que o MACD criou aqui uma divergência, estamos a criar topos e fundos ascendentes. Houve aqui na última vela de 2 minutos um período de indefinição e vamos ver se agora vai acelerar ou não, para teres aqui uma percepção de como é que ele se desloca. Verificas então aqui a entrada de compras, ele distribui, há um rompimento sem grande expressão, está a entrar mais volume no topo, está a haver aqui uma absorção, está a haver aqui uma absorção dos vendedores e não estão a conseguir vir a evoluir acima desse valor. Por isso é que esta zona, uma conquista de um 18,04 será importante para a sessão de hoje. Terem atenção que podemos ter aqui também um falso rompimento e uma correção e por isso convém ficar alerta face a possíveis correções. Vamos analisar a Libra que também onde teve aqui uma deslocação interessante. Vamos aqui também mudar os dados. Vamos colocar aqui o gráfico diário, fazermos aqui uma análise técnica ao que está a acontecer com a Libra. A Libra que acabou por lateralizar aqui nesta zona. Tinha aqui também uma possível cabeça-ombro invertido. Aqui sabíamos que estavam aqui numa zona complexa, que foi anteriormente suporte. Houve aqui uma quebra, corrige, foi a criar aqui um duplo fundo e está a relançar novamente o movimento. Sabemos que agora está-se a tornar bastante mais complexo a Libra, sabemos que o estocástico a aliviar, o MACD também abaixo do ponto de equilíbrio e a perspectiva será então no intradiário verificarmos o que é que pode acontecer. Sabemos que na sessão de ontem ele cria este movimento, estava aqui neste período mais lateral, estava a criar uma formação de mercado ascendente, mas muito ruidoso, lateral, sem grande força, acaba por fazer o rompimento, cria este movimento, começa a criar aqui duplo topo, triplo topo, mais um reteste, perde esta zona no final da sessão, já a caminhar para o final da sessão europeia e depois no período asiático, período lateral, abre a sessão europeia, novo mínimo rompimento, faz um falso rompimento e um cobre. Está a negociar atualmente acima das médias móveis, verificamos que está a posicionar-se novamente nesta zona que foi anteriormente suporte. Temos aqui a perspectiva para já resistência, já que tivemos este forte movimento sem aqui uma correção antes, e temos os osciladores pelo gráfico de 15 minutos, o estocástico em zona de sobrecompra, temos também o MACD sem grande força na zona do equilíbrio e necessitamos então de algumas referências para esta sessão. Sabemos que então, pelo volume, vamos aqui analisar também quais poderão ser as zonas mais relevantes em termos de POC, Point of Control. Vamos aqui analisar rapidamente. O ponto mais negociado durante a sessão de ontem foi na zona de 1,2999. Aqui nesta zona poderá passar então a ser uma zona de resistência. Vamos colocar aqui uma linha. Sabemos que esta zona aqui mencionada vermelho, que é a zona mais negociada, a área de valor, temos aqui nesta zona de 1,3020 poderá servir também de resistência e aqui esta zona de 1,2982, que era a parte inferior da área de valor, também poderá servir de resistência. Por acaso também fez aqui um reteste, também corresponde à área que tínhamos analisado de resistência pelo gráfico
de 15 minutos. Se analisarmos então como é que estamos em termos de VWAP desde o seu mínimo, verificamos que atualmente o VWAP está na zona de 1,2949, temos a área mais negociada aqui no fundo, na zona de 1,2928, poderá ser importante caso venha a criar aqui uma correção mais forte no início da sessão norte-americana e poderia ser expectável que houvesse aqui uma correção. Caso venha para aqui, criar aqui um possível trade, eventualmente novamente para esta zona e aproveitar aqui alguns pips. Agora a perspectiva será então ver o que é que ele poderá fazer na zona de 1,2960 e se vai reagir num muitíssimo curto prazo nos próximos minutos. Verificamos que esta subida deu-se com períodos cinzentos, períodos neutrais, acaba por vir a evoluir, subir. Houve aqui até uma correção com um delta positivo, que houve aqui uma resposta de vendedor, novamente um novo topo com menos contratos que os anteriores, que os deltas anteriores, e verificamos que sem grande força, períodos neutrais, sem grande resposta. Necessitaríamos sim força compradora, que são respostas compradoras, mas com deltas aqui, com um cluster a verde, como tivemos inicialmente aqui respeitou esta zona e depois relança o movimento. Não temos aqui atualmente, estamos aqui num período lateral, houve aqui uma resposta, mas o delta acabou por ficar negativo em menos 48 contratos e estamos aqui a ter agora uma resposta vendedora. Por isso, verificamos que o sentimento de mercado para o euro está numa zona interessante, mas complexa, após forte movimento ascendente. Verificamos que o SP500 necessita de conquistar aqui zonas relevantes para poder progredir novamente para a zona dos 3.500 pontos e verificamos que a Libra fez aqui um covering interessante, mas que necessita estabilizar na zona dos 1,2956 para poder vir novamente desafiar esta zona de resistência 1,2985. Desejo então uns bons investimentos, um grande abraço, tchau.